Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre validação de ideias. Quando você está começando a empresa, né, detalhar um pouco mais isso. A gente já falou em validação de ideias em aulas passadas, mas hoje eu vou dedicar um pouco mais de tempo a isso. E depois eu vou falar um pouquinho de métricas para você acompanhar a evolução da sua empresa. São dois estágios bem distintos que nós vamos falar hoje. Um de quando você está pensando se vale a pena ou não seguir adiante, né? Começar uma empresa, aliás, e o outro é quando você já tem uma empresa rodando e precisa acompanhar a evolução. Esse material sobre validação eu tirei de dicas que existem em cursos sobre startups, mundo afora. Eu peguei e fiz uma compilação sobre isso. Então, vamos começar pensando assim, quem é o consumidor? Toda empresa precisa ter algum tipo de consumidor. Aqui, nós estamos falando em consumidor, podendo ser outra empresa, podendo ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pessoa física, mas sempre tem um consumidor, aquela pessoa, empresa, organização que vai adquirir seu produto, vai pagar pelo seu produto, pelo seu trabalho na empresa. É importante, como dica, acho que é uma dica bastante útil, que você descreva personas e crie exemplos, né, para mostrar para os outros, né, e para você mesmo dos clientes que você pode ter nessa sua empresa. O persona, para quem nunca ouviu o termo, né, eu tirei aí a definição de persona, deixei para vocês, né, que é uma representação de um cliente ideal fictício. Então você inventa um cliente. Então a representação fictícia do cliente ideal é baseada em dados reais sobre comportamento e características demográficas de clientes, assim como suas histórias, motivações, etc. Então, você vai tentar dar exemplos criando clientes fictícios, mas que são baseados, inspirados na realidade que você espera para a sua empresa, para o seu novo negócio. Durante aí o processo de validação inicial, você tem que escrever um pouco sobre o produto. Escrever sobre o produto é um exercício importante. Que problemas você está resolvendo? Escreva sobre isso. Que problemas esse produto resolve? Como o produto resolve o problema? Ou seja, conte a história. Né? Procure ser imparcial e crítico, mas sempre tentar ser otimista. Nessa hora da validação, tente ser otimista. Otimista não é iludido, otimista, sem tentar forçar a barra para seguir adiante. Nunca force demais a barra. Você precisa se convencer de que faz sentido seguir adiante com a história da empresa. Tá? Note que aqui eu estou falando se convencer em relação ao produto. Primeiro você tem que ter se convencido de que você quer ser um empreendedor e quer criar uma empresa. Quer dedicar tempo a isso, já levando em consideração que toda empreitada exige muito esforço, muita dedicação de tempo, energia, né? Aquilo que a gente falou lá no começo. Mais do que isso, agora aqui a gente está falando sobre você tem que se convencer de que, dado que você é um empreendedor e quer empreender, de que você tem algo que faz sentido na sua mão para você seguir. Senão você tem que mudar de ideia. Ainda sobre escrever seu produto. Você precisa tomar muito cuidado para não inventar problemas. O ideal é que você não saia buscando os problemas para resolver. É que você tenha o problema para resolver, é um problema que você vivencia, que você conhece e que você entende o suficiente para conhecer essa importância. Veja bem, não é proibido que você busque problema. Eu quero empreender, eu vou buscar um problema para começar a empreender. Mas o ideal é que você entenda de um problema que já existe, de preferência que você viva esse problema, perceba ele no seu dia a dia, esteja preocupado e veja a necessidade de resolvê-lo. Aí, você, nesse cenário, está num cenário muito mais interessante para seguir adiante. Então, por isso que não inventar problemas é uma dica que eu considero importante. Agora, é possível alguém inventar um problema e resolvê-lo e depois conseguir transformar esse negócio? É assim. Isso é apenas uma dica de rumo. Né?
Inventar problema parece não ser uma boa sugestão. É o que falam nos treinamentos para fazer empresa. Então, tá a dica aqui. E quando você tem um problema que você entende dele, que você vivenciou, você percebeu acontecendo, a sua chance de sucesso aumenta. Aí você tem que decidir se vai adiante. Passo 2. Então, escreveu persona, escreveu sobre a empresa, sobre o problema, não inventou o problema e olhou tudo aquilo, está bem decidido, vai para o passo 2, para decidir se vai adiante. Com base no que você pensou até agora, essa descrição das coisas, do problema, da empresa, dos clientes ideais, você tem que decidir se vai seguir. Né? E aí você vai perguntar, o produto resolve um problema importante e grande o suficiente para merecer ir adiante? Aí é potencial de interesse, potencial de faturamento, né, desse produto. Porque não adianta você ter um produto muito bacana que não tem potencial nenhum para gerar faturamento, que ninguém vai pagar por ele, de um jeito ou de outro. Você tem que ter produtos que as pessoas se interessem por ele, etc. Você vai ter que se perguntar se dá para vender esse produto antes de implementar. Por que isso é importante? Porque se for possível vender antes de implementar, você montar o negócio e começar a fazer, antes de investir mais pesado nele, fazer uma validação, você vai poder ganhar mais confiança para seguir adiante. Então, se isso for possível, é bem importante que você considere essa possibilidade e execute essa ideia de tentar vender antes de implementar o produto em si. Depois, você tem que escrever hipóteses, suas principais hipóteses para seguir adiante, né, sobre o produto, sobre o sucesso dele, e você pode entrevistar consumidores e parceiros em potencial para saber se eles concordam com suas hipóteses. Por exemplo, você lá no Canvas colocou em parcerias estratégicas alguns papéis, algumas entidades, algumas classes de parceiros que você considera assim, isso aqui são essenciais para eu seguir adiante. Então, está na sua hipótese que você precisa desses parceiros e está na sua hipótese que os parceiros vão aderir. Você precisa colocar essas hipóteses no papel e depois verificar se esses parceiros concordam com a ideia de aderir, né? Entrevistar gente dessa categoria. Então, por exemplo, vou ter parceiros como parceiros hospitais. Eu tenho que saber se há hospitais que teriam interesse. Entrevistar gente que toma decisão nos hospitais. Vou ter como parceiro restaurantes. Vou ter que entrevistar gente de restaurante. Vou ter como parceiro o governo. Eu tenho que dar um jeito de verificar se é viável fazer isso com o governo. E assim vai. Né? Então, entreviste parceiros. Mesma coisa para consumidores. Tá? As pessoas vão ficar loucas quando souberem desse meu produto. Ok, vamos ver mesmo se as pessoas vão ficar loucas. Coloque as hipóteses no papel e entreviste pessoas. Busque não influenciar os resultados, né, da consulta. Você tem que tomar muito cuidado, né? Porque na hora de verificar se alguém compra a ideia nessa entrevista, se você forçar demais a barra, você pode fazer a pessoa ceder e dizer que toparia pagar pelo produto, que viraria parceiro e etc. Mas isso não é um feedback real. Se você influenciou demais, pode ser que a pessoa esteja fazendo isso por conta da sua pressão, mas que na prática essa pessoa não iria aderir e principal, outras pessoas também poderiam não aderir. Mas isso não quer dizer que você não deve fazer propaganda dos pontos positivos, né, da sua ideia. Você tem que fazer propaganda, tentar vender a ideia sim, mas você tem que tentar capturar os pontos negativos e os pontos positivos do seu produto quando estiver falando com as pessoas, para você avaliar o potencial. Lembre que o que você quer não é garantir que as pessoas que você entrevistou se mostraram positivas para que o seu resultado final seja, devo seguir adiante. O que você quer é, de maneira sincera, obter retorno sobre a viabilidade do seu negócio para que você
não invista muita energia numa coisa que não vai dar certo. Então você tem que pegar os pontos positivos, pontos negativos, da maneira mais confiável possível, pegar feedback para saber se consumidores iriam consumir o seu produto, se parceiros iriam entrar como parceiros, para que você, depois de pegar o resultado, avalie se deve seguir adiante ou não. Então, o importante é que você não se deixe enganar, nem para o lado negativo, nem para o lado positivo. Nem que você tenha deixado de vender bem o seu produto e perca a oportunidade, porque daria para seguir, ou nem que você tenha forçado demais a barra e aí as pessoas acabem dando feedback positivo, mas que na hora que você lançar o produto não vai acontecer. Com quem eu devo falar no começo, quando eu estou fazendo um negócio, considerando a hipótese de empreender? Você tem que buscar sua rede de contatos. Rede de contatos. O pessoal chama de networking, o pessoal gosta de usar a palavra que vem de língua estrangeira, muito comum. Rede de contatos é uma coisa muito importante. Os contatos que você faz ao longo da vida, para o ambiente de negócio, são muito importantes. A sua relação com pessoas é algo de extremo valor em todas as fases de um negócio. Né? Por isso é importante, inclusive, que você sempre mantenha comportamento ético, que você sempre seja honesto, justo nas suas relações profissionais, em todas as etapas da empresa que você vai criar, e antes mesmo de empreender, como funcionário, como colega de trabalho ali, você sempre mantenha. Isso é importante para além de querer empreender, tá? Você sempre seja honesto, justo e tenha bons relacionamentos nos seus ambientes onde você trabalha, nas relações pessoais que você tem. Mas, em particular, para tocar uma empresa, isso vai ser importante. Ter uma boa rede de contatos. Busque nessa rede de contatos parentes, amigos, pessoas que você acredita que possam ajudar no começo. Seja ajudar respondendo a questionários sobre parcerias, sobre consumir ou não produto como cliente, seja qual for o papel aí que você vê. Tentar pedir ajuda dessas pessoas para você aprender mais sobre a viabilidade do seu negócio. Tá? Às vezes você tem um parente, para instanciar novamente, assim, às vezes você tem um parente que tem um restaurante. Aí você quer saber se donos de restaurantes virariam seus clientes, você vai falar com esse parente, buscando tomar muito cuidado para que o grau de parentesco, a amizade, etc., não influencie demais nas respostas. É lógico, eu já falei até antes, é melhor que você tenha feedback de gente que você não conhece, mas um começo é a sua rede de contatos. E veja se essa rede de contatos pode lhe levar a parceiros e consumidores que não são seus amigos, assim, mas que pela sua rede de contato você pode chegar neles. Né? Então você pode, direta ou indiretamente, atingir pessoas que podem ser clientes ou consumidores usando a sua rede de contatos, né? Para validar suas ideias, sempre buscando validar suas ideias. Você também pode, uma coisa que já é falada hoje como alternativa, é tentar usar redes sociais e usar seus contatos novamente nas redes sociais para atingir parceiros, clientes, fornecedores, etc. Redes sociais profissionais como LinkedIn também podem ser muito úteis nessa hora. Pergunte os porquês, seria a próxima etapa. É importante entender os motivos para aceitação e rejeição das suas hipóteses. Tente aprender com o seu público. Pode ser que você tenha hipóteses iniciais. Na hora que você vai conversar com o público, você vai entendendo que determinadas coisas não são bem aceitas e você pode reformular. Né? Não necessariamente quer dizer que o seu negócio todo não tem sentido. Às vezes é a maneira como você está apresentando a ideia, a maneira como você quer cobrar alguma coisa
pode estar errada, e o feedback das pessoas nessa fase de conversas e entrevistas, etc., ele pode ser útil para você reformular o seu plano de empreender, né? Você tem, então, que tentar aprender com o público que você está entrevistando. Na verdade, na vida a gente tem que buscar aprender sempre, né? Seja no que for que a gente está fazendo. Então, vale aqui também, né? Busque aprender sempre, ao longo da história da sua empresa, da sua tentativa de fazer empreendimentos. Um próximo passo seria ressaltar e identificar o valor do produto. Você aprende mais sobre o produto e você tem que tentar agora dar foco nas características que mostram o valor desse produto. Por quê? Porque você vai usar isso na hora de escrever seu plano de negócio, suas apresentações para investidores, para convencer mais pessoas a entrar no negócio, contratar funcionários iniciais, etc. Ressaltar e identificar o valor do produto seria a próxima etapa, né? Evite o foco em features que o produto terá ou deve ter. Você tem que concentrar no valor, né? O valor que ele tem para o público-alvo. Como eles enxergam o produto. Então você conversou com o máximo possível de pessoas, sem exagerar, é lógico, você não pode passar uma eternidade validando, né? Mas você aprendeu sobre o produto e agora, com o que você aprendeu, né, você tem que se concentrar no valor dele para o público-alvo, porque você vai contar essa história novamente, né, para investidores, para funcionários e etc., né? Então, tentar descrever como que os outros enxergam o valor desse produto e como você pode extrair daí, né, uma explicação que faça com que os investidores também enxerguem esse valor que os seus parceiros e clientes entrevistados enxergaram. Essa é uma dica que aparece por aí. Cuidado com o legal. O que seria isso, né? Tem gente que vai numa entrevista e diz, legal esse produto, é bacana, mas não vai comprar. Então, assim, às vezes você faz uma pesquisa em redes sociais e um monte de gente dá like na sua ideia, diz que gosta, etc. Mas essas pessoas, às vezes, não estão dando o feedback correto de, se você lançar, eu compro. Então, tente extrair essa informação. Realmente esse pessoal pagaria? Realmente esse pessoal se engajaria, entraria? É uma plataforma educacional. Realmente esse pessoal entraria nessa plataforma educacional? Realmente eles pagariam pelo serviço? Realmente eles viram uma vantagem entre o que você está fazendo e o que já existe? Busque saber se eles comprariam mesmo, se eles pagariam mesmo, se eles usariam mesmo. Não é só dizer, bacana, é saber se eles... não é, tem aquela propaganda assim, tamo junto, né? Não é aquele tamo junto que depois, na hora, ninguém aparece. É tentar entender. De novo, você quer obter informação para tomar a decisão de seguir adiante. Tá? Tome muito cuidado com o feedback que você está recebendo, para que ele seja um feedback qualificado, que te mostra que realmente dá para você seguir adiante e que ajude a mostrar para o investidor que você quer buscar que é um produto viável e que dá para seguir adiante. Tá? Então você tem que inferir essa informação da validação, que você fez para tomar a decisão de seguir adiante. Depois você vai começar a desenvolver. Validou e tal. Foque em features mais importantes. Priorizar é uma coisa que você tem que aprender a fazer, né? Todo o tempo durante o trabalho dentro de uma empresa, seja você dono dela ou não, você tem que saber priorizar, porque sempre tem mais coisa para fazer do que você pode. Então, saber priorizar é uma virtude que você deve não só ter, como deve, imagino, ter como parte da cultura da sua empresa. Faça o mínimo, mas fazendo muito bem. Essa é uma outra coisa que falam bastante. Não adianta você fazer um produto cheio de coisas mirabolantes que, na hora que as pessoas vão usar,
ele não é tão bom. É melhor fazer um produto mais básico, muito bem feito, que não cai, que não sai. Imagina assim, a pessoa faz um super produto que faz milhões de coisas e aí lança um serviço num site e tal. Aí as pessoas começam a usar, ele cai, ele não funciona. Tá? Você vai ter um problema, grande chance de falhar, vai investir muito e ter falha. É melhor ter as principais features, o que fez diferença na hora que você entrevistou, que as pessoas deram valor para aquilo, focar naquilo e fazer muito bem feito aquilo. Aí, se você seguir esse caminho, você vai ter mais chance de sucesso. Os exemplos que dão por aí, assim, você quer fazer um veículo de transporte ultra moderno, fantástico, etc. Mas você começar com o veículo, que é muito complexo, pode estar além do seu alcance. Aí a ideia é, comece com um veículo mais simples, às vezes é um patinete, mas é um patinete fantástico, que não dá problema, que não falha, que atende. Isso se você descobriu que o patinete já resolveria o problema das pessoas. Depois você vem para o patinete motorizado, depois para o patinete que funciona com energia solar, que tem som, sei lá o que mais. Não sei se fui feliz no exemplo. Mas é assim, foque no principal, né, nas features que vão fazer diferença, priorize. Essa é a mensagem. Né? Se o meu exemplo não foi muito feliz. Contrate sob demanda, evite exageros. Às vezes você pega investimento e sai contratando a rodo. Isso é uma coisa que você tem que ter sempre um bom balanceamento. Assim. Gasto demais ou não logo no começo. Então, o ideal é que você evite exageros, também evite ficar conservador demais. É bom senso. Essas coisas que eu estou falando, elas vêm de uma metodologia chamada Startup Enxuta. Então, procure isso na internet, Startup Enxuta ou Lean Startup. É uma metodologia para a criação de empresas que é muito adotada, é muito valorizada aí no mercado, que muita gente já usou e deu certo. Vale a pena vocês procurarem material complementar sobre isso, aprender sobre isso. Leiam bastante sempre. Eu estou dando umas dicas iniciais sobre validação. Não é com isso aqui que você vai validar seu produto. Leia mais. Eu vou fazer validação. Faz umas consultas na internet, validando ideias, como validar uma ideia de negócio, procurando ver se não tem mais dicas importantes, se aprofundar um pouquinho. É muito importante que você sempre estude bastante para você conseguir tocar um negócio, fazer ele crescer. Agora, depois aí das dicas de validação, que eu acho que a mais importante é não use só minhas dicas de validação que estão aqui, até porque elas não são minhas, eu tirei já também de dicas de cursos sobre startup na internet, mas mais do que isso, estude bastante, procure sempre se manter muito informado para aprender mais sobre qualquer etapa do negócio que você vai fazer, inclusive da validação. Agora eu vou falar um pouquinho de métricas, outro assunto. Métricas para avaliar a evolução da sua empresa. A primeira coisa que eu tenho para falar de métricas elas são importantes, mas use com moderação. Você tem que saber a hora certa de introduzir essas métricas. Às vezes você tenta introduzir muita métrica logo no início, mas você não tem dado ainda, massa de dados para adotar aquela métrica específica. Então, nunca seja uma pessoa que implementa as coisas às cegas, sempre use o seu bom senso. Você tem que perceber, olha, será que já não está na hora de eu aplicar métrica? Não deixe para muito tarde, nem faça cedo demais. E isso, dependendo da métrica que a gente vai pôr aqui, pode variar. Uma métrica pode ser melhor para introduzir logo desde o início, outra para introduzir mais tarde.
Vou dar um exemplo aqui. Não tem sentido eu medir número de clientes e ficar falando que eu estou aumentando, que eu aumentei em 100% o meu número de clientes, se eu tinha um cliente e aumentei para dois, se eu tinha dois, aumentei para três. Começa a fazer mais sentido que você tenha um volume um pouco maior. A menos que cada cliente, sua empresa tenha sido feita para ter poucos clientes. Estou falando de uma empresa que você espera que tenha milhões de clientes. Aí você colocar uma taxa, estou aumentando em 100% por semana. Aumentei de 1 para 2, de 2 para 4. Até é bom, é exponencial, mas o ideal é que você tenha que esperar um pouquinho mais para dizer se é exponencial. O bom senso de vocês, eu tenho certeza que vai funcionar na hora de escolher a hora certa para começar a adotar métricas. Mas, seja qual for a hora, você tem que saber que métricas adotar. Eu vou dar exemplo de algumas e, de novo, não é só aqui que você vai aprender sobre métricas, você tem que estudar mais sobre elas. Uma que usam bastante é o NPS, que é o Network Promoter Score. O que é o NPS? É uma pesquisa de satisfação com usuários, né? que foi proposta por esse cidadão aqui. É muito fácil de aplicar a métrica de NPS e ela é muito adotada por empresas em geral hoje. Você já deve ter tido algum caso de serviço onde você, após contratar o serviço, o produto, veio uma pergunta. De 0 a 10, qual nota você daria para esse serviço? Assim, de 0 a 10, você recomendaria a minha empresa, a minha oficina, o meu restaurante, o meu banco e etc. Né? Essas perguntas são, em geral, usadas para medir o NPS. Você calcula o NPS e você considera o seguinte: notas 9 ou 10 quer dizer que esse cliente é um promotor. Ele vai ser uma pessoa que vai falar bem da sua empresa, que vai divulgar a sua empresa positivamente. 7 ou 8 é alguém neutro, que não vai prejudicar a sua empresa, mas também não vai ajudar muito. Menos de 7 é um detrator. É uma pessoa que a experiência dela com a empresa foi muito negativa e ela vai prejudicar a imagem da sua empresa. Não é que ela vai prejudicar, a experiência que ela teve vai prejudicar a imagem da sua empresa. Não é a pessoa que vai prejudicar a sua empresa. Ou seja, essa pessoa provavelmente vai falar mal, provavelmente jamais vai indicar o seu negócio. E se alguém perguntar, ela vai dizer que não recomenda. Então, o NPS final você calcula pegando a diferença entre o percentual de detratores e de promotores. Você vai fazer a diferença entre promotores e detratores. Aí, se a diferença entre percentual de promotores e percentual de detratores der maior que 75%, por exemplo, 100% das pessoas são promotores, 0% detratores. Então, essa diferença vai dar 100%. Se der 100%, você está na zona de excelência. Se der 75% a 100%, é considerado zona de excelência. Isso é um negócio que, segundo o NPS, está indo bem. Tá? Ele tem clientes que vão promover o negócio sobre o ponto de vista de experiência das pessoas com o seu negócio está indo muito bem. Tem a zona de qualidade, está indo bem também, não é tão ruim, 50% a 74%. E menor que 75%, né? Está na qualidade. E tem a zona de aperfeiçoamento. Você precisa melhorar, mas não quer dizer que a coisa está crítica. Está crítica mesmo se tiver negativo. Por exemplo, se você tem 0% de pessoas promotoras e 100% de detratores, você vai estar em menos 100% e o seu negócio é extremamente crítico, né? Não funciona, está indo muito mal. Tem um outro termo que é usado
que é saber se você atingiu o PMF, o Product Market Fit. Né? Quando o PMF não acontece, você vai logo reparar. Os clientes demoram a aparecer, os ciclos de venda são mais longos do que você imaginava, não há o boca a boca. Assim, as pessoas não fazem aquele buchicho, legal. Então, se você abre um restaurante e você faz um investimento inicial para levar gente para lá e tal, as pessoas vão. Faz uma promoção, sabe? As pessoas vão. E só que as pessoas não voltam. Se as pessoas não voltam, tem um problema de fit de mercado nesse restaurante. Se as pessoas retornam de retorno grande e se você percebe que aquele esforço inicial para divulgar o restaurante acaba fazendo a máquina girar e outras pessoas vão aparecendo, e se você consegue perceber que as outras pessoas estão vindo porque clientes indicaram, aí você tem uma experiência muito positiva, quer dizer que você teve fit de mercado. Então, o mercado pode não se empolgar com o que você está fazendo e você precisa perceber isso. Né? Você não pode se iludir. Perceber isso para tentar fazer ajustes, não para desistir, né, do seu negócio. Não deu fit de mercado, talvez eu precise fazer ajustes. E aí, tentar entender por que as pessoas não estão voltando. Aliás, nessa coisa da pesquisa de NPS, normalmente você pergunta os porquês. Pede para a pessoa deixar algum comentário. E você, nesse feedback dos porquês, você tem dicas de onde você precisa melhorar, onde as coisas estão indo muito bem. No exemplo do restaurante, né, as pessoas vão dizer se é pelo preço, se é pelo atendimento, pela demora no atendimento. As pessoas vão explicar o que está acontecendo para elas não estarem indicando o seu restaurante. E aí você tem que pegar esse feedback, buscar ajustes, tentar reformular as coisas, reconsiderar suposições, ouvir o mercado e tentar melhorar. Né? Então essa é uma coisa importante. Você começou o negócio, está dando errado, não está dando aquele resultado que você gostaria, não quer dizer que você tem que jogar a toalha de primeira. Você tem que tentar entender o que está acontecendo, fazer algum tipo de pesquisa, tentar pegar um feedback e verificar se é possível ajustar. Tudo é bom senso. Tem a hora de desistir, tá? Tem a hora de jogar a toalha. Mas, em geral, você precisa ser um pouco teimoso. Lembra lá no começo, persistência, né? É uma característica importante do empreendedor. Não pode ser teimoso demais. Né? Tem até um ponto persistência e positivo, depois de um ponto é teimosia e falta de visão. As empresas podem dar errado. Difícil de saber, bom senso. PMF. Seu produto pode ser incrível, mas é voltado para um mercado muito pequeno. Isso pode acontecer. Todo mundo fantástico, fantástico, mas não tem cliente para o seu produto crescer. E isso é um problema de ajuste, que você precisa ajustar. Né? Quando isso aconteceu, seu produto não deu fit de mercado. Seu mercado é gigantesco, mas seu produto não é bom o suficiente para ele. Não atende alguma necessidade real, gera muito atrito, as pessoas não usam. E isso significa que você não atingiu o PMF também. Tem outro cenário que pode acontecer. Seu número de clientes só cresce quando você investe em campanha de marketing. Né? Ou faz grandes promoções. Como é que eu sei, então, que deu fit no meu produto? Tem várias coisas que falam por aí, mas, para falar a verdade, não é tão simples assim como está aqui no slide. Né? Por exemplo, tem essa afirmação aqui, né, que dizem que o primeiro sinal de que teve fit é quando você conquista o 10º cliente que não faz parte, direta ou indiretamente, do seu círculo de relações. Primeiro, isso aqui é para empresa B2B. Né? E dependendo do caso, só para 10... primeiro isso aqui é para empresa B2C. E dependendo do caso, falar em 10º cliente que não faz parte dessa rede pode não ser grande coisa. Né? Dependendo da empresa, pode ser. Então, o que eu diria?
Tudo é bom senso. Você vai perceber que o seu produto está bombando. Eu diria o seguinte, tá, você percebe que está dando fit quando os números não param de crescer, quando você tem que estar correndo atrás de aumentar sua infra para atender. Isso são histórias que a gente ouve bastante. Ah, o cara lançou o produto e quando viu a máquina já não aguentava mais processar tanto cliente, cresceu demais, mais do que a gente esperava, aí teve que comprar outra máquina, aumentar a infra. E essas são as histórias de fit extremamente sólido. É difícil falar em quantidade de clientes para dizer o fit, porque e se o seu negócio é um B2B, que cada cliente que você fecha é um contrato grande, né? Então use o bom senso para ver se tem fit. Mas eu diria o seguinte, os números estão crescendo, os clientes estão aparecendo, e os clientes estão satisfeitos, significa que você tem fit de mercado. Né? Então, a dica aqui é, você vai perceber que o seu produto está dando fit e isso varia de acordo com o cenário, com o tipo de empresa. Né? Mas tem uma mensagem clara aqui, se só seus amigos estão comprando o produto, tem algo errado. Ao longo aí da existência de uma empresa, tem muitas métricas que você pode adotar. Essas métricas são usadas para acompanhar o crescimento e elas vão ser escolhidas caso a caso, tá? De acordo com o tipo de negócio. Por exemplo, tem uma métrica que as pessoas usam bastante, é a receita mensal recorrente, o MRR. O MRR é bom, principalmente se você tem uma empresa onde você assina contratos em que os seus clientes pagam mensalmente, alguma coisa, então o seu número de contratos vai aumentando, a receita recorrente garantida ali pelo contrato. Por exemplo, em companhia de energia elétrica, ela basicamente receita recorrente. Por quê? Porque as pessoas fazem a ligação da energia e passam a pagar todo mês. Você tem uma previsibilidade com relação aos clientes que você já adquiriu, uma certa previsibilidade, e você pode ir avaliando o quanto que essa receita recorrente vai crescendo. Então, receita recorrente são aquelas receitas que você tem contrato com o cliente que garante que ele vai pagar nos próximos meses. Uma métrica que aparece bastante é quantos usuários ativos você teve no mês. Isso para sites, para apps, que tem o negócio baseado em grande quantidade de clientes. O número de clientes, obviamente, clientes cadastrados numa plataforma ou clientes que pagam a conta, né, é sempre um número que pode ser interessante, uma métrica que pode ser interessante, mas tem muitas outras métricas, tá, que você pode usar. De novo, vocês têm que ler a respeito disso. Né? É importante você descobrir quais são as métricas para acompanhar a evolução do seu negócio e adotá-las na hora certa para ficar acompanhando a sua evolução e para usar isso na hora de fazer apresentações para investidores. Na hora de fazer apresentação para investidores, quando conversar com eles, vocês muitas vezes vão receber perguntas. Ah, vocês, digamos lá, você não media o MAU. Aí você vai fazer uma apresentação para os investidores e o investidor pergunta, e qual é o seu MAU hoje? Quanto que ele está crescendo? Aí você pensa assim, putz, nunca ouvi falar em MAU. Mas você já pode voltar, já valeu a pena a conversa, fazer o dever de casa e levantar esse número e passar a acompanhar e na próxima apresentação você coloca. Aí vem alguém e pergunta sobre o churn, o churn rate. Aí, tinha tanta métrica aqui, não tinha. O churn rate é uma métrica que quem tem assinatura ouve muito falar dela e é o índice de perda de clientes versus índice de entrada. Né? É uma métrica que mede a saúde do seu negócio. Então, vale a pena. Aí, se você nunca ouviu falar dela, o investidor pergunta, você já aprende, já anota, estuda. Lembre, sempre buscar aprender, né? Com as conversas, com as experiências, para você descobrir para onde você tem que ir. Índice de concentração de clientes. Isso acontece muito em empresas B2B, uh, e é um fator de risco alto para uma empresa se ela tem uma concentração muito alta em poucos clientes, dependência muito
grande de poucos clientes, isso pode ser ruim para a empresa. Assim, a solução para isso não é você romper os contratos com os clientes grandes, é você ter mais clientes na base. Não é ruim você ter grandes contratos. Né? É ruim você só ter esses grandes contratos, porque isso aumenta o risco da sua empresa quebrar caso esse contrato seja rompido, e isso, por consequência, reduz o valor de mercado da sua empresa. Tem outras métricas, como falei, tem muita métrica. Ticket médio, por exemplo, para muita empresa, o ticket médio é importante, porque, por exemplo, pensa nesses serviços de, de vídeo sob demanda, por assinatura, que nem tem a NET, né? Quem for assinante da NET deve saber, tem lá o Now. Você paga a NET todo mês, mas se o Now faz você... Now é um serviço onde você pode alugar vídeo sob demanda. Se os seus clientes alugam mais vídeos no mês, o seu ticket aumenta. Se você convence os clientes a mudar o pacote para pacotes mais caros, seu ticket médio aumenta. Né? Se você oferece novos serviços, então assim, um restaurante de novo. O restaurante tinha lá, fazia só o almoço com os pratos simples, aí percebeu assim, olha, eu podia oferecer sobremesa para aumentar meu ticket médio. Aí coloca. Eu podia oferecer um cafezinho para aumentar meu ticket médio. Aí você passou a oferecer sobremesa, cafezinho, e a cada pessoa que passou ali no restaurante passou a gastar um pouco mais. Você tem uma academia, as pessoas pagam lá a mensalidade. Aí você percebe, oxe, eu poderia aumentar meu ticket médio oferecendo algum serviço extra. Seguro, por exemplo, pode ser pessoas que estão na academia, são pessoas preocupadas com a saúde, talvez isso tenha uma relação com o seguro, estou chutando aqui, tá? Pensa assim, você pode ter estratégias para aumentar o ticket médio, e medir o ticket médio pode ser importante nesse contexto. Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre validação e uma introdução a métricas de evolução de empresas. Eu diria que o principal recado, como sempre, é: vá atrás, corra atrás, estude. Estude mais sobre validação, estude mais sobre métrica, se você decidir empreender. Não conte só com o que eu falei aqui. Por hoje, vamos ficando por aqui.